Saudações a todos da Rede Vida. O diálogo com os candidatos à presidência da República começa agora, no canal da Família. As entrevistas serão exibidas de acordo com a ordem de acolhimento aos pedidos de entrevista. Recebemos hoje a candidata Simone Tebet. Muito obrigada, candidata, pela presença. Imagina, Ana, eu que agradeço. Obrigada a todos que estão nos acompanhando pela Rede Vida. É um prazer estar aqui. Candidata, eu começo perguntando para a senhora quais são suas prioridades de governo caso seja eleita. Ana, nós vamos colocar as pessoas e as famílias em primeiro lugar no Brasil. O Brasil não pode mais conviver com esse ambiente de ódio, de divisão interna dentro das famílias e fora no ambiente de trabalho. Isso está fazendo muito mal para o Brasil. Isso está matando o Brasil, matando os empregos, matando o crescimento, a renda. O Brasil voltou para o mapa da fome. É preciso pacificar o Brasil, unir o Brasil para que o Brasil volte a crescer, gerar emprego e renda. Então, eu resumiria o nosso programa de governo em pelo menos 3 eixos. São mais, mas em 3 eixos de forma objetiva. Primeiro, agenda social. Erradicar a miséria, matando a fome com a transferência de renda permanente. Os R$600 permanecem com condicionantes. A criança tem que estar vacinada na escola, qualificando essas famílias, a mãe, o trabalhador e o jovem, para serem inseridos no mercado de trabalho. E, de outro lado, pegando essa criança desde a primeira infância e deixando dentro de sala de aula. Nós vamos, a União, pela primeira vez, fazer não só ensino universitário, mas nós vamos ser parceiros dos municípios e estados. Eu sou professora, dei aula há 12 anos, para que nós tenhamos que, zerando a fila da criança de 4 a 5 no ensino infantil, olhando especialmente para o ensino médio, os nossos jovens que nem estudam nem trabalham estarão de volta para essas escolas. Nós vamos estar bancando isso junto com os estados, período integral, para que esse jovem possa ir ou para o curso profissionalizante ou para uma universidade. E nós vamos pagar para esse jovem. Poupança jovem vai ser depositado todo ano, desde o fundamental até o 3º ano do ensino médio. Se ele concluir o ensino médio, ele retira R$5.000 para fazer o que ele quiser para começar a vida dele. Compra um celular novo, dá uma entrada numa moto, enfim. Então, a agenda social é prioritária. A partir daí as coisas começam a funcionar. A segunda é a agenda do desenvolvimento sustentável, economia verde. Nós não temos como não cuidar da nossa verdadeira casa, do nosso verdadeiro lar. Nós não temos outro planeta, nós não temos outro Brasil. E nós temos o que o mundo precisa, que são os biomas naturais. Eu venho do Pantanal, então eu sei o que eu estou dizendo, eu sou do interior do Brasil. E nós temos uma floresta amazônica que tem condições não só de uma vez em pé, com tolerância zero em relação ao desmatamento, fazer com que as chuvas continuem vindo para essa região, inclusive do estado de São Paulo, para que a gente possa produzir, como nós temos condições de fazer dinheiro com isso. Porque a árvore em pé, ela garante que o mundo invista aqui no crédito de carbono, comprando esse oxigênio que nós temos e trazendo os bilhões de dólares que estão precisando para o nosso Brasil. Então, tudo que nós formos fazer dentro da máquina pública e fora, financiando ou não o que você está fazendo em relação à questão ambiental. E aí nós temos linhas de financiamento, BNDES e dentro de casa, né? A máquina pública tem que dar o próprio exemplo. E, por fim, que é fundamental, colocar o Brasil, portanto, a administração pública, como parceira da iniciativa privada. É um governo inclusivo, vai ser um governo para todos, 215 milhões de brasileiros com inclusão. Por isso que a nossa candidata a vice-presidente da República, Mara Gabrilli, é uma senadora da República por São Paulo, ela é tetraplégica há 28 anos e ela tem um trabalho maravilhoso de inclusão social. Isso não a impediu de trabalhar, ao contrário. Então, o trabalho de inclusão social contra qualquer tipo de discriminação, nós vamos estar fazendo campanhas nas televisões, inclusive, em relação a isso, e sendo parceiro da iniciativa privada. Como é que a gente gera emprego e renda? Já indo para o ponto final da sua pergunta. Se o Brasil só vai voltar a crescer se nós fizermos um grande projeto de infraestrutura e logística. É papel do Estado cuidar bem da saúde, da segurança pública, da educação e construir casas populares em parcerias. Qual é o papel da iniciativa privada? Ela vai ter condições de poder, em parceria conosco, em parcerias público-privadas, rasgar esse país de ferrovias, de rodovias duplicadas, de portos e aeroportos, porque a construção civil é a que mais gera emprego e renda para a população brasileira. A senhora começou falando sobre erradicar a miséria, combater a fome. Num país de tantas desigualdades, como a senhora pretende fazer isso caso seja eleita?
Ana, existe um projeto que está na minha relatoria do senador Tasso Gereissati, que é Lei de Responsabilidade Social. É um projeto fantástico. Antes da pandemia, a gente já tinha um índice, hoje a gente não tem mais esse índice. O índice de miséria no Brasil era de 4%. Então, a gente estabelece metas de 4 anos, vai diminuindo 0,5% ao ano, em alguns casos 1%, para chegar a ter apenas 1%. Saímos de 4% para 1% de miseráveis. A única coisa que eu não admito, e não posso admitir, como mãe, como mulher, como cidadã, como professora, como política que sou e como cristã, porque sou católica e tenho muito orgulho de vir de um lar católico, é que alguma criança durma com fome no Brasil. Isso é inadmissível. Um Brasil que alimenta o mundo, nós alimentamos 800 milhões de pessoas no planeta, não temos condições de encher a barriguinha das nossas crianças. É até difícil como mãe a gente dizer isso, porque assim, amamentei as minhas filhas e eu sei o que é o choro de uma criança com fome. Quer dizer, a gente se coloca no lugar de todas as mães. E terá orçamento para isso, candidata? Terá orçamento para isso. Essa lei de responsabilidade social, ela tem critérios, ela tem prazos e ela tem punição para nós mesmos. Quer dizer, se nós não colocarmos dinheiro para investir na educação, se nós não colocarmos dinheiro para investir nos programas sociais, na transferência de renda e na qualificação do nosso trabalhador, nós temos que cortar automaticamente recurso do que a gente chama de supérfluo, né? Só para ter uma ideia, Ana, lamentavelmente, né, existe no orçamento brasileiro quase 20 bilhões de reais de impostos que vocês pagam e que nem eu, como senadora da República, sei para onde que está indo, que é o orçamento secreto. Vai lá para os currais eleitorais de alguns parlamentares, emite-se uma nota fria, paga-se esse valor e não se executa o serviço na educação, na saúde, no meio ambiente, na segurança pública, na casa popular e tudo mais. Nós vamos dar transparência absoluta. Na hora que colocarmos ali no portal da transparência, todos os ministros, com uma canetada, eu vou baixar um ato. Todos os ministros têm que colocar no portal da transparência cada centavo do dinheiro do povo que está sendo investido. Ele é o fiscal. O cidadão vai ser o fiscal daquilo que está sendo utilizado, o dinheiro público, até para questionar, para cobrar. A partir daí, o orçamento secreto, metade desse dinheiro, ele volta para os cofres públicos, porque o parlamentar não vai ter como justificar um dinheiro que não está sendo executado. Então, o dinheiro tem. A gente tem renúncias fiscais também, Ana, na ordem de 340 bi. Algumas precisam ser revistas. Se a gente falar em 10%, é 35 bi. O dinheiro tem. Basta ser honesto, não roubar, como dizia Ulisses Guimarães, não roubar, não deixar roubar e pôr na cadeia quem rouba. A senhora vai ser firme em combate à corrupção? Sempre fui, Ana. Eu tenho 20 anos de vida pública, eu fui vítima de um orçamento secreto, eu fui candidata à presidência do Senado contra o orçamento secreto e mostrei que tem muitos senadores honestos que votaram em mim, e mesmo aqueles que não votaram, mas por outras razões, mas ficou muito claro ali na minha conduta, né? A minha conduta é de combate à corrupção, porque eu sei que a corrupção mata. A corrupção tira o remédio no posto de saúde. A corrupção não deixa pagar um médico lá no Nordeste. As nossas famílias do Nordeste têm que andar 200 quilômetros atrás de um posto de saúde. Não é nem para fazer uma cirurgia mais complexa, é para resolver um probleminha de dor de barriga do seu filho que vai sendo desidratado e morre com mortalidade infantil simplesmente porque não tinha um soro para hidratar. E então, tem como organizar isso com um país que está economicamente, passou por uma pandemia? Tem como organizar isso, candidata? Ana, estar aqui em Rio Preto, né, visitando o hospital de base, como eu vi, é isso que nós queremos para o Brasil e é possível. O hospital de base é uma referência no Brasil. Praticamente está entre os 3 maiores do Brasil, é o segundo maior em muitas das especialidades. 2 coisas nós vamos fazer na saúde, né? Então, quero me dirigir aí às famílias que estão nos assistindo. Nós temos 2 formas de resolver o problema da saúde. Primeiro, nós vamos zerar as filas de exames, consultas e cirurgias represadas, atrasadas da pandemia. Para isso, é possível criar um crédito extraordinário, porque ela é uma sequela da pandemia. Da mesma forma como eu fiquei com uma sequela de sinusite, eu tive a Ômicron, não tive as outras, fiquei uma sequela de sinusite, né? Muita gente ficou com sequela. E nós ficamos com cirurgias atrasadas. Então, isso a gente pode considerar como continuidade desse estado de emergência para, em 2 anos, a começar do primeiro dia, zerar. Então, as santas casas filantrópicas, os hospitais públicos, os municípios, executar o serviço, exames, consultas, cirurgias. No outro dia, a gente olha, anota, está tudo certo, vai lá e paga. Esse é um passo fundamental. O segundo passo é, há 20 anos que a gente não atualiza a tabela SUS. Então, eu vou dar um dado muito triste, assim, é triste dizer, mas o pobre no Brasil, vítima de câncer, 20% dos pobres vítimas de câncer no Brasil morrem por falta de atendimento.
Então, nós precisamos atualizar a tabela SUS, que é a única forma de ter mais portas abertas do SUS nas filantrópicas. Nós vamos atualizar a tabela SUS em 25% ao ano, para em 4 anos a gente ter 100% da tabela atualizada. Ou seja, as portas do SUS têm que ser abertas e ela tem que ser universal mesmo, ela tem que ser pública para todos, nas suas especialidades. Então, Ana, nós queremos fazer no Brasil 400 polos, não é que nós vamos construir, já está lá, não é gasto a mais. Nós vamos transformar, vamos regionalizar a saúde nos moldes do hospital de base. O hospital de base de Rio Preto atende 105, 104 municípios da região. Então, ele tem que receber o recurso para atender. Otimiza, agiliza, economiza. Lá no Nordeste, nós vamos olhar, lá no Ceará, lá em Pernambuco, onde estão os polos, concentrar, deixar os municípios menores serem servidos desse serviço e a União vai bancar. Hoje, o financiamento do SUS é algo, com exceção da pandemia, porque investiu muito, mas caiu muito, ele chega a 40%, 41%. Ele precisa chegar da União bancando o SUS. A União tem que bancar pelo menos metade. Metade do financiamento da saúde pública tem que ser bancado pelo governo federal. A senhora destaca, então, a defesa da vida humana. Qual é o seu olhar para a legalização do aborto, candidata? Eu sou contra a legalização do aborto, nunca neguei isso. Isso não me faz menos mulher, menos feminista, porque para mim ser feminista é defender o direito das mulheres. O direito da mulher não ser vítima de violência dentro nem fora de casa, não ser espancada, não ser morta pelo fato de ser mulher. Né? Defender os direitos da mulher é defender que a mulher e o homem, nas mesmas condições de trabalho, com o mesmo currículo, na mesma profissão, ganhem o mesmo salário. Lamentavelmente, hoje ganha 20% menos. Se for uma mulher negra, chega a ganhar 40% menos. Isso é um absurdo no Brasil. Então, para mim, ser mulher é defender os direitos das mulheres, mas também ser mulher é defender a vida. As pessoas falam o Estado é laico. É verdade, mas eu não sou. Quer dizer, eu venho de um berço católico, eu estudei na escola salesiana, eu fiz Nossa Senhora Auxiliadora, depois eu fiz escola Dom Bosco, depois eu dei aula na Universidade Católica Dom Bosco. Então, assim, fiz mestrado na PUC, que também é católica, em São Paulo. É a minha formação, é a forma como eu vejo essa questão. Agora, óbvio, a Constituição traz a excepcionalidade. Quando você está colocando, quando a mulher está em risco, quando a menina foi vítima, a mulher foi vítima de estupro, nos casos permitidos na lei. A senhora abriu falando sobre seu plano de governo, sobre a defesa do meio ambiente. O Papa Francisco zela pela casa comum. Como a senhora pretende trabalhar essa defesa do meio ambiente, candidata? Desmatamento ilegal zero. Eu, quando tinha a sua idade, 24, 25 anos, eu fiz mestrado exatamente em Direito Urbanístico e Ambiental. Eu fiz uma especialidade em mestrado na PUC em São Paulo. Então, assim, entendo um pouco da questão de licenciamento ambiental. Eu sou professora de Direito Público, exatamente como se administra um Estado, um país, e eu sempre disse que não é uma coisa ou outra. Eu defendo a paz no campo. É possível conciliar, e nós conciliamos, o agronegócio, que coloca comida, e que precisa colocar comida ainda mais barata na mesa do povo brasileiro, com a questão do meio ambiente. Aliás, nós não teremos agro, nós não teremos comida, nós não teremos carne se nós não cuidarmos do meio ambiente, dos nossos mananciais, dos nossos rios, das nossas florestas, das nossas reservas. De que forma, então? Devolvendo poder para os órgãos de fiscalização e controle, levando os órgãos de fiscalização e controle para os biomas brasileiros, especialmente da Amazônia, tolerância zero, acelerando para que nós possamos cumprir o Acordo de Paris na questão climática e, com isso, o que é importante é fazer dinheiro. Então, é uma integração, lavoura, pecuária e floresta. É possível, eu fiz isso quando fui prefeita da minha cidade, nós temos lá o maior maciço hoje, com as maiores fábricas do mundo de celulose, e a celulose lá com a floresta, com o eucalipto em pé, já está colocando o boi entre a floresta, né, colocando ali a gramínea. É possível integrar. O que nós não podemos é admitir invasão de áreas públicas, invasão em terras indígenas, desmatamento ilegal, onde as pessoas, essa meia dúzia de criminosos, meia dúzia entre aspas, que é mais que isso, de criminosos derrubem as árvores, se assenhorem de algo que não é dele, que é público, para depois ir no Congresso Nacional tentar mudar o tamanho da Amazônia. Vamos empurrar mais um pouquinho para dentro? Vamos empurrar mais um pouquinho para dentro. Daqui a pouco a gente não tem floresta, daqui a pouco a gente não tem mais vida. E se você me permitir, porque isso está causando impacto, inclusive aqui no estado de São Paulo, mas principalmente no meu estado de Mato Grosso do Sul
E no Rio Grande do Sul, acho que tem muita gente que está nos assistindo que é de lá e pode confirmar isso, nesses últimos 2 anos, a falta de umidade da Amazônia, por conta do desmatamento ilegal da Amazônia, causou um prejuízo para o agronegócio, para os grãos, para a produtividade, por isso os alimentos mais caros, na ordem de 60 bilhões de reais, porque está faltando chuva, porque nós estamos tendo seca. E 30% ou mais da chuva que vem para o centro-oeste, que vem para a parte do sudeste e que vem para o sul do Brasil, ele vem da Amazônia Legal. Então tem que cuidar do meio ambiente. Sempre. Candidata, e a relação entre os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário? Como a senhora pretende trabalhar essa relação? Vai ser harmônica? Como que a senhora vê, caso seja eleita? Não tem condições de fazer absolutamente nada no Brasil. Aprovar projetos, fazer o Brasil apresentar reformas fundamentais para o Brasil voltar a crescer, gerar emprego e renda e tirar o Brasil do mapa da fome, se não houver harmonia entre os poderes. Harmonia entre o poder legislativo, executivo e judiciário, com independência, claro. Então, só se faz isso, Ana, com diálogo, com moderação, com equilíbrio e com respeito, cumprindo a Constituição. A Constituição, que é esse caderninho verde, essa Constituição cidadã, que é uma das constituições mais modernas, mais avançadas em direitos, no Brasil precisa sair do papel. Não basta todos serem iguais perante a lei no papel. E você vê na realidade barracas de lona abrigando famílias inteiras nos grandes centros brasileiros, com uma mãe amamentando o seu filho e ela mesma com fome, porque ela teve que dar o pouco que ela tinha de comer para o seu filho. Isso não é cidadania, não é este o Brasil que nós queremos, não é esse Brasil que nós podemos oferecer um Brasil que seja para todos. E isso só se faz quando os 3 poderes, de forma responsável e equilibrada, cumprem os seus papéis dentro das suas responsabilidades, e esse é um papel do chefe do Poder Executivo. A senhora acha que dá para trabalhar junto? Sempre foi assim no passado. Lamentavelmente, hoje nós estamos vivendo um clima de insegurança, de intolerância, onde a divisão, o ódio, o discurso ideológico, essas crises institucionais, essas crises artificiais estão sendo criadas. Não era assim antes. E a partir do momento em que os 3 poderes se reposicionem, sabendo cada um os seus espaços, as suas caixinhas, de forma harmônica, eu tenho certeza que por diversas mãos, serão 3 mãos, juntas, unidas a favor do Brasil. A senhora falou que é professora e falou com muito orgulho, mas como que você avalia a educação brasileira e o que pretende fazer por ela? Eu tenho dito, e esse é um compromisso que faço como mãe, Educação vai ser prioridade absoluta pela primeira vez na história do Brasil. Eleita presidente, terá lá uma mulher, uma mãe e uma professora sentada lá. A criança e adolescente, a Secretaria Nacional da Criança e Adolescente vai estar ligada à minha mesa. Então, nós vamos não só auxiliar os municípios no ensino infantil, os estados no ensino fundamental 2 e no ensino médio, como nós estaremos ali valorizando os nossos professores. E valorizar os nossos professores não é só pagar bem os nossos professores, é qualificar os nossos professores, é fazer com que, novamente, ou pela primeira vez, mas no passado, bem lá atrás isso acontecia, os nossos professores sejam respeitados. Os professores não podem ser agredidos dentro de sala de aula e não serão. E tem que ser considerados como a profissão mais nobre que tem. Porque todos nós, eu sou advogada, o médico, o dentista, o profissional, ele vem das mãos de um professor. E como é que a gente faz isso? Revendo o ensino, claro, revendo o ensino de pedagogia, valorizando e estimulando os melhores alunos do Enem a irem para a pedagogia e depois para a licenciatura. A gente está pensando, inclusive, num modelo onde a gente vai garantir um recurso para aqueles melhores alunos do Enem, que passem no Enem e que, porventura, queiram ir para a pedagogia e falar, mas por que eu vou para um curso que depois vai pagar tão pouco, acaba indo para a medicina? Se é da vocação dele, a gente quer criar uma bolsa, uma estrutura para que ele possa estar ali fazendo pedagogia. A gente tem um grande projeto de repensar o ensino universitário do professor. O professor precisa ser respeitado, bem remunerado. E, por fim, não é só, Ana, analisar a base nacional curricular do Brasil. É não só o que o professor tem que ensinar, mas como esse professor tem que entrar em sala de aula. Por quê? Numa única frase. Nós temos escolas do século XIX com professores do século XX, mas alunos do século XXI. Então, essa conta não fecha. A gente não tem como colocar o aluno dentro de uma sala de aula com uma péssima infraestrutura, sem conectividade. Agora o leilão 5G vai resolver esse problema até 2023, 2024, e sem termos professores atualizados. E não é
culpa do professor, a responsabilidade é nossa. Nós é que vamos dar toda a infraestrutura para que o professor possa estar preparado em sala de aula e, acima de tudo, respeitado. É possível? É possível porque a sociedade quer isso hoje, é possível porque a mãe quer, é possível porque o jovem não está na escola, no ensino médio, porque ele não está se sentindo bem na escola. Nós vamos trazer. O dinheiro do Fundeb não é pouco, nós acabamos de dobrar. Nós acabamos de dobrar de 2020 para 2023, vai aumentar de 10% que era para 23% todo o recurso que a União tem que colocar no Fundeb. Era 10, agora já deve estar esse ano, acredito que esse ano já deve estar em 16, o ano que vem já vai para 18 ou 19, até 2023, que é o ano seguinte que nós vamos chegar. Então, é possível chegar a 2023 ou 23 ou 26%. É possível e já tem dinheiro para isso. A senhora sempre fala da igualdade entre homens e mulheres. Se for eleita, seu ministério terá essa igualdade também, candidata? Paridade entre homens e mulheres. Metade homens, metade mulheres, teremos negros e teremos inclusão. A Mara, nossa vice, repito, ela é tetraplégica e ela faz questão de dizer que faz parte do corpo dela, a cadeira dela. Há 28 anos, ela é uma fonte de inspiração para mim. Que depois da fatalidade do acidente, ela virou vereadora, deputada federal, senadora da República no maior estado da Federação Brasileira. E ela tem projetos maravilhosos no que se refere à inclusão. O Brasil tem que ser para todos os 215 milhões de brasileiros. Por quê, Ana? Porque, lamentavelmente, a nossa maior vergonha, aquilo que nos deixa indignados, tristes, né, com o coração assim de mãe, de mulher, realmente assim, entristecidos e indignados, é ver tanta miséria. Mas a nossa maior riqueza do Brasil, o que todo mundo, o mundo inteiro fala, é a nossa diversidade. Nós somos o que somos pela pluralidade de raça, né, pela oportunidade de cada um poder ser o que quer, né, escolher a religião que quer, ter a liberdade de ir e vir, né, ter a democracia como símbolo máximo de tudo que representamos. Então, diante disso, é possível fazer e nós vamos fazer um Brasil para todos. O que a senhora acredita para um Brasil de 2023? Um Brasil de dificuldades, mas, acima de tudo, um Brasil onde a luz da esperança vai voltar a brilhar nas famílias brasileiras. Acho que essa eleição é uma das eleições mais importantes da história do Brasil, é uma eleição de 2 turnos. Estamos trabalhando para estar nesse segundo turno, né, apresentando nossas propostas. Aquilo, só tem uma coisa a oferecer para a população brasileira, que é a minha verdade, né, a minha força de vontade e a minha coragem. Então, é dessa forma que eu me apresento ao Brasil. Então, eu estou muito otimista de que depois do caos, né, sempre vem a luz. E nós vamos estar prontos para poder servir ao Brasil da melhor forma possível. Por isso que o nosso lema, Ana, é com amor, que é o amor de uma mãe e de uma mulher, e com a coragem que Deus me deu. Juntos, com amor e com coragem, juntos, homens e mulheres de bem, nós temos condições de mudar o Brasil de verdade. Antes de terminar, a gente tem um tempinho ainda, candidata, então eu gostaria que a senhora falasse sobre a questão fiscal, como a senhora vai trabalhar isso no seu governo. Sim, claro. O Brasil é o país que mais paga impostos no mundo. Nós estamos com a reforma tributária pronta para aprovar lá na Comissão de Constituição e Justiça. Lamentavelmente, o atual governo não quis levar adiante. Ela está pronta, ela tem neutralidade fiscal, ou seja, ela não aumenta a carga tributária, mas ela tira imposto do mais pobre. A cesta básica não pode ter imposto para quem está desempregado, para quem não tem dinheiro. Ele vai ser devolvido no cartãozinho do Auxílio Brasil. Mas é mais do que isso. Ao simplificar e unir impostos, a gente vai fazer com que as indústrias sejam competitivas com o mundo. Então, os produtos vão ser fabricados mais baratos, vão ser entregues no comércio mais baratos e vão poder ser exportados. E com isso a gente gera emprego e renda, porque é uma obsessão do povo brasileiro e também nossa. Emprego, emprego, emprego tem que ser a prioridade do próximo presidente da República. Direitos humanos também? Direitos humanos sempre é condição. 215 milhões de brasileiros, um Brasil para todos. Um Brasil para todos. Candidata, nós estamos terminando. Eu gostaria que a senhora fizesse suas considerações finais. Bom, eu agradeço à Rede Vida a oportunidade. Estamos aqui há menos de 25 dias da eleição,
Gostaria que vocês pudessem nos seguir nas nossas redes sociais, @SimoneTebet, ali encontrar suas propostas. Quero dizer rapidamente que vou colocar as pessoas acima de qualquer coisa, a educação como prioridade nacional. Não vamos descuidar jamais da saúde do nosso povo, mas no meu mandato, eleita presidente da República, nenhuma criança vai dormir com fome. Essa é a prioridade absoluta da minha vida como mãe, é um juramento que faço. Sei que é uma eleição difícil, para isso preciso do seu apoio, preciso do seu voto. E eu quero repetir aqui, o Brasil é grande demais para ter tanta desigualdade. Essa é uma chaga que nós não podemos admitir. Mas com amor e com coragem, nós podemos e vamos juntos mudar o Brasil de verdade. O meu número é 15 e eu peço o voto a vocês. Encerramos agora o diálogo dos candidatos à presidência da República. É um esforço da Rede Vida de contribuir para a democracia. A política do bem comum, o exercício da cidadania plena, um compromisso com a boa notícia. Rede Vida, liberdade para construir um mundo melhor. Tchau, tchau.